Olá, pessoal! Hoje, na disciplina de metodologia do ensino da educação física, nós vamos falar da educação física no ensino fundamental, nos anos iniciais e anos finais. Então, nós podemos considerar o ensino fundamental nas séries iniciais. Nós vamos falar primeiro das séries iniciais, né? Porque inicia aos 6 anos. Então a criança ela já vem para a aula de educação física com uma ansiedade, e isso contribui muito para a assimilação do aprendizado dessa criança. Além também da nossa aula ser uma aula que dá a sensação de liberdade, né? Porque a criança ela sai da sala de aula e ela vai para um lugar aberto. E essa sensação de liberdade já é outro fator que vai estimular a criança na prática das aulas. Nós também acreditamos que a experiência corporal que já existe nela, que ela já tem, que ela já traz da educação infantil, é mais um ponto positivo para a nossa educação física, né? Só que nós temos que ter muito cuidado para não deixar que as nossas aulas elas se tornem um programa recreativo. E uma coisa muito importante é que na educação nos anos iniciais, né, nós precisamos desenvolver os nossos objetivos na escola. E os nossos objetivos não podem estar centralizados, né, no desenvolvimento da aptidão física, nem da compensação da carência de oportunidades para ele se movimentar, nem no controle de sedentários ou da obesidade, e nem na questão de desenvolvimento de técnicas desportivas. Esses elementos não traduzem o sentido dessa disciplina no ambiente escolar, né? Então, a gente precisa pensar que as nossas atividades, ela tem que ter um objetivo, e o objetivo tem que estar voltado para a educação física escolar. Então, nós precisamos, para que isso não aconteça, nós precisamos ter uma organização, ter um planejamento, estar sempre analisando constantemente, né, verificando os nossos objetivos durante as aulas. Se você planeja uma aula, se você tem um objetivo, você tem que estar analisando se esse objetivo está sendo desenvolvido ou não. Nós sabemos que nessa faixa etária as crianças elas desenvolvem regras, né? Elas gostam, o interesse delas é muito grande por jogos coletivos e com regras mais simples, tá? Também nós temos o desenvolvimento da convivência social, que é um dos objetivos mais importantes para a gente. Além de tudo, esse desenvolvimento da convivência social, ele criar conflitos, né? Só que essa situação de conflitos também vai fazer com que as crianças desenvolvam o lado cognitivo, quando eles estiverem, né, resolvendo os conflitos deles. Então, nós temos que estimular as nossas crianças, né, a várias brincadeiras, incentivar os jogos e as brincadeiras com regras, né, regras simples que eles consigam desenvolver, que eles consigam desenvolver, e também fazer com que eles participam, né, durante o desenvolvimento das regras, tá? Já na educação infantil, que nós chamamos também de na educação infantil não, desculpa, nos anos finais, que nós chamamos de segundo ciclo, nós já podemos incorporar
umas regras mais complexas, porque as crianças, eles já têm, né, o aprendizado dos jogos coletivos e eles já têm a capacidade de resolução de problemas e pensamentos estratégicos. O desenvolvimento dele já é mais desenvolvido. Então, ele tem um grau de complexibilidade muito maior. Então, ele já consegue, né, desenvolver regras, e ele tem uma competência intelectual e física melhor, né, mais desenvolvida. E nessa fase, então, os alunos precisam ser muito estimulados, né, também a refletir as condições estabelecidas no jogo e organizar também as formas de atividades. Uma coisa aqui que é uma pergunta, né? Vejam que interessante como uma estratégia didática pode intervir em questões que às vezes não se manifesta de forma tão clara. Então, o aluno do segundo ciclo, nos anos finais, né, ele já tem as habilidades mais bem desenvolvidas. Então, nós podemos iniciar nesse período alguns jogos pré-desportivos. Claro, né, que nós não podemos trabalhar, desenvolver técnicas de jogos, né, desportivos, mas nós podemos trabalhar alguns jogos pré-desportivos, que são jogos adaptados, trabalhando uma iniciação de handebol, uma iniciação de vôlei, uma iniciação de basquete, uma iniciação de futebol. E isso tudo de forma recreativa, né? Um dos jogos que a gente conhece, que a gente trabalha muito, que a gente está iniciando o vôlei, é o câmbio, tá? E com isso, com essa brincadeira de câmbio, né, a gente está iniciando o vôlei, querendo ou não, a gente está iniciando o vôlei de uma forma lúdica, né, dentro dos anos dos anos finais. Para que toda a aula seja bem organizada, bem estruturada e que você consiga chegar ao seu objetivo, né, ao seu objetivo que você tem como professor, então você precisa, né, fazer um planejamento. E que esse planejamento ele tem que ser organizado, ele tem que ser estruturado. Porque sem organização de aula e sem estrutura, nós não conseguimos organizar, a gente não consegue dar uma aula boa. Então, como que nós organizamos, né, uma aula? Primeiro a gente vai fazer a definição do objetivo. Então, naquele dia, naquela aula, qual será o meu objetivo? Meu objetivo é trabalhar a iniciação de vôlei através de jogos pré-desportivos, o alongamento, trabalhar a velocidade, as habilidades básicas como velocidade, equilíbrio, flexibilidade. Então, é esse meu objetivo. Aí eu vou definir o conteúdo. Para mim trabalhar esses objetivos, quais brincadeiras eu vou usar? E depois vem para a avaliação. Como que eu vou avaliar? Eu vou avaliar, né, através de eu vou avaliar em grupo, né? Vou avaliar de uma forma geral e depois eu vou avaliar individualmente cada um, porque cada um tem o seu ritmo próprio de aprendizagem. Então,
Para que aconteça uma aula produtiva, nós precisamos ter um planejamento. Porque a educação física é uma disciplina muito ela envolve outras disciplinas, então nós chamamos ela de transdisciplinar, né? Porque ela pode enquadrar muitas outras disciplinas, como matemática, português, ciências. E quando a gente faz um planejamento bem estruturado, nós conseguimos desenvolver outras disciplinas juntas. E também nós precisamos, né, fazer com que os nossos alunos participam das aulas também ativamente, não só de forma prática, mas também através da opinião de regras, da opinião das brincadeiras. E uma coisa a gente precisa pensar muito, não podemos... A nossa aula dentro da escola, ela é diferente do brincar fora da escola. O brincar fora da escola, ele não tem compromisso com o objetivo, ele não tem compromisso com o conteúdo. Já o brincar dentro da escola, ele já tem uma visão pedagógica. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos.